Olá, vamos continuando a nossa leitura. Eu estou lendo aqui o livro físico do Orígenes Lessa, o Evangelho de Lázaro, trazendo aquele Lázaro da Bíblia mesmo, trazendo um romance com o Lázaro. O Lázaro é o personagem central. Um Lázaro atormentado, um Lázaro angustiado. Imagine você ser ressurreto, né? Você sair do túmulo e você não lembra de nada. E aí as pessoas te apontam aqui e ali e é a impressão que o cara fica pensando, por que eu, né? Por que eu fui o que estava morto viveu de novo? Então, eu acho que é bem por aí que as coisas funcionam. Parte deste livro eu já conheço, porque já li até ali por página 24, 25, e depois eu já não sei mais, até que eu resolvi trazer aqui para o nosso canal essa leitura. Estou na página 8, vou começar agora o capítulo 4, tá bom? Só para você localizar se eventualmente você tiver este livro aqui. Agora, por que eu escolhi o Orígenes Lessa? É um autor incrível, um autor assim, você vai ver aqui na descrição do vídeo, o sujeito que escreveu muito, 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 muito mesmo, um homem do seu tempo, mas desconhecido, desvalorizado no Brasil, né? Um romancista de primeira linha brasileira. Então é por isso que eu estou trazendo, na esperança de que a gente consiga levar à frente aqui, ó, mais essas histórias do Orígenes Lessa. Legal? Tomara que isso desperte a sua curiosidade para ele. E a minha leitura eu estou aliás, estou lendo fazendo interpretações, estou lendo fazendo análises e tudo mais. Legal? Tomara que você goste, deixe seu recado, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal se você estiver gostando, evidentemente. Vamos lá? Ó, continuando aqui. E tá tudo numerado, então aí é fácil, você não vai se perder, tem uma sequência. Vamos lá. Eu não gostaria que acontecesse comigo o que aconteceu, por exemplo, com certos leprosos que Jesus curou. De uma só vez, 10 foram completamente restaurados, com o simples gesto do Mestre. Realmente tem uma passagem bíblica em que Jesus curou, acho que 10 mesmo, e tudo mais, que ele vai tocar aqui agora nessa passagem bíblica. Relembrando que essa construção desse romance, ele retrata assim um Lázaro já mais velho. Então eu acredito que desde o tempo em que ele conviveu com Cristo, vai aí uns 20 anos, aqui para a gente ter uma ideia. Que Jesus depois com 33 anos foi embora, né? E ele viveu bem mais depois. Continuando aqui, toda a multidão que o acompanhava testemunhou aquele sinal. Os sinais eram de todos os dias. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, aleijados saltavam de gozo, endemoniados exultavam, louvando o Senhor. Bastava ter fé. Ele erguia as mãos num gesto de bênção, dizia uma palavra ou orava, os olhos no céu. Havia como que um estremecimento geral. Um vento soprava, ou parecia soprar. Entre os enfermos e os curiosos que se comprimiam à sua volta, dificilmente contidos pelos pescadores, né, que eram os 12 apóstolos, por André e Simão, mais fortes que os outros, havia alguns que se prostravam no solo ou levantavam as mãos agradecendo ou pedindo. Fique imaginando a cena, né, do tempo de Jesus mesmo, ele curando, ele tipo um popstar assim, chegando nas cidades, provavelmente muito conhecido, né? A turma, a galera atrás, querendo bênção, querendo curas e tudo mais. Fico imaginando que é mais ou menos isso que ele retratou aqui. Muitos tentavam repelir, é bem verdade, aquela multidão mal cheirosa e desagradável de ver se arrastando e gemendo a caminho do mestre. É porque todo mundo que é atrás dele é porque está precisando de alguma coisa, né? Pô, leproso, gente fedida. A turma que estava de boa na vida não ia atrás dele não na época, né? Vamos lá. Sob o pretexto de que Jesus estava cansado e já atendera muita gente,
alguns agiam, na verdade, como antes os fariseus e sacerdotes, tentando impedir a repetição dos sinais e evitar milagres novos. Outros eram mais bem intencionados. Milagres já conheciam muitos praticados por Jesus. Queriam mais ouvir-lhe a palavra que ver-lhe os prodígios. Quer dizer, tinha uma turma que queria escutar as palavras dele e não tanto bênçãos, não tanto prodígios. Mas eu conheci muitos que, fingindo-se interessados nos ensinamentos, queriam apenas, como os primeiros, evitar novas provas palpáveis do poder de Jesus. Tinha uma turma, segundo o autor aqui, né, que fazia um trabalho mais para Roma, mais para os governantes e também para a religião na época que não queria uma concorrência. E Jesus Cristo representava essa concorrência, né, do jeito dele. Então muita gente se desestimulava no meio da multidão, desestimulava que as pessoas fossem atrás de Jesus justamente para que ele não fizesse os milagres, né? Queriam evitar novas provas palpáveis do poder de Jesus. Para o vulgo, o que fazia ver em Cristo o esperado rei dos judeus era menos a palavra de amor, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, que o prodígio material. Isso é que importava a todo custo evitar, na opinião dos principais dos sacerdotes. Falar ele podia, quer dizer, o milagre em si, que é o que interessava para muita gente, os caras ficavam assim, ó, melhor não. Agora, falar podia falar, não tinha problema nenhum. Quanto mais falasse, mais o acusariam de impostor. Mas era difícil chamar de impostor quem dizia vê a um cego e o cego via. Quem dizia anda a um paralítico de nascença e aquele resto de gente começava a saltar. A palavra dos recuperados parecia mais terrível que a palavra do mestre, em verdade muito mais prodigiosa, mas os homens não o percebiam. Eles pedem sinais. Daí o imenso horror dos fariseus pelo milagre. Porque o milagre, se a gente for examinar, o milagre de fato é a comprovação, dependendo do milagre física, né, de que aquele, ou a quem fez o milagre, o milagreiro, Deus, Jesus, realmente tem força, tem fé. Aliás, tem força, né? Fé o outro tem que ter também. Então o milagre é a representação maior de que realmente, opa, o cara tem que ser contido, né? Porque daí quanto mais milagres, mais as pessoas acreditam. Embora que tirando hoje em dia, né, tem muita gente que fala, na internet tem muito, fala, não precisa fazer milagre, ou mascara o seu milagre, e as pessoas acreditam. Mas aí vamos vendo. Daí o imenso horror dos fariseus pelo milagre. Daí o doloroso caso dos 10 leprosos que foram curados à vista de toda uma inumerável multidão. Muitas vezes me perguntam se eu não sou como um deles. Porque é o seguinte, quando Jesus operou esses leprosos, eram 10, eles zarparam no mundo. E aí o próprio Lázaro pergunta, muitas vezes me pergunto se eu não sou como um deles, quer dizer, que ao invés de testemunhar, que ao invés de agradecer, que ao invés de, enfim, me tornaram diferente do que a maioria se torna, que é, ele vai tocar a vida, quer dizer, o cara foi ressuscitado e não acontece nada com ele, e ele não fica angustiado, né? É isto. Vamos continuando então. Capítulo 5, já na página 9. Realmente foi um dos maiores prodígios a que assisti, a dos leprosos. Duvido que alguém haja conhecido um prodígio maior. Eu consegui a permissão de minhas irmãs para acompanhar por algum tempo o mestre e seus discípulos. Aqui 2 pontos interessantes. Ele, talvez por conta do milagre que aconteceu com ele, as irmãs então ficavam só cuidando, não queriam que ele se ocupasse de outra coisa, né? É o cuidado das irmãs em relação a ele, Marta e Maria.
Então esse é um cuidado. E daí para ele poder tocar a vida, precisava que meio que uma autorização das irmãs. Aqui, em especial, elas autorizaram para que ele seguisse o mestre por um tempo, que ele queria seguir, provavelmente depois do milagre que aconteceu com ele, né? Então ele pediu e conseguiu uma permissão das irmãs dele para acompanhar por algum tempo o mestre e seus discípulos. Foi difícil porque Marta me incumbira de diversas tarefas caseiras e não queria, por outro lado, que eu faltasse à tenda de Miguel, o ferreiro, onde estava aprendendo um ofício. Ela estava preocupada com ele também, porque devia ser um jovenzinho, né? Um jovem, né, já. Pô, tem que aprender um ofício. O ofício de ferreiro é bom. Aí ele não vai para a escola de ferreiro, né? Vai atrás do mestre. Também tem isso. Marta, a outra irmã, me deu apoio. E Jesus pôs olhos tão luminosos sobre Marta que ela não resistiu. Mas só por uma semana, quer dizer, uma semana só seguindo o mestre está muito bom, depois volta para casa, vamos tocar o barco, você tem que ir fazer o curso de ferreiro, né? Tem que tocar a vida. Eu não pensava de maneira nenhuma em voltar, na verdade ele estava afim de ir aproveitando já e ficar com Jesus. Esquecido dos meus, quando na primeira sexta-feira pela manhã ouvi que o mestre me dizia. Então ele, obviamente que no romance, né, gente? Acompanhou Jesus Cristo e ele queria se tornar também um apóstolo, um cara que ficava ali nas imediações de Jesus Cristo. Daí ele disse que numa sexta-feira, na primeira da semana, pela manhã ouviu que Jesus disse a ele: Se não partires já, estarás em Betânia muito depois do pôr do sol. O sábado já está chegando. Já estava vencendo a semana que as irmãs falaram para ele, ó, só uma semana, fica lá. E Jesus lembrou para ele, ó, você só vai ficar uma semana comigo. Se você não for embora, o sol já está se pondo e o sábado já está chegando, quer dizer, sexta para sábado. Então você tem que caminhar logo, porque daqui até lá ainda é chão para você caminhar. Não retruquei, obedeci. Mas vira o bastante para encher uma vida, uma semana andando com Jesus, né? E ouvir palavras que hão de encher e iluminar os séculos. Várias vezes o mestre tivera de mudar de acampamento e se escondera. Olha que interessante, aqui ele está trazendo uma informação. Várias vezes teve que mudar de acampamento, se escondendo, porque dizia ele, Jesus, ainda não é chegada a minha hora. Os espias dos fariseus o acompanhavam, né? A galera do contrário, da oposição, acompanhava, fazendo-se de discípulos, procurando fatos que o comprometessem. Havia mesmo instruções para constrangê-lo a repetir as palavras diante de todos, sempre que dissesse ou desse a entender ser ele o rei dos judeus, para intrigá-lo com os romanos. O cerco se apertava. Quer dizer, esses caras aqui que queriam indispor Jesus com os romanos, queriam insuflar cada vez mais para que Jesus dissesse que ele era o rei dos judeus. Você sabe, naquele tempo os romanos ocuparam toda aquela porção de terra e muitas outras, então os judeus ficaram subjugados aos romanos. E imagine se o romano começa a perceber que tem um cara dizendo que ele é o rei dos judeus. Os caras da oposição estão forçando para que ele diga, para que ele se ferre, para que os romanos cheguem nele e façam alguma coisa com ele. Ele quer se rebelar contra o imperador. Viu um indivíduo de vestimentas roxas dizer a um soldado romano que se avizinhava, perguntando quem era aquele estranho que falava tanto em seu reino, embora não da terra, do céu, né? Porque ele dizia: o meu reino é do céu, meu reino não é daqui. E esse carinha perguntou para um soldado romano: olha, ó, né, querendo fazer a caveira de Jesus Cristo, como a gente diz. Voltávamos para Jerusalém quando, na divisa com Samaria, ao entrar numa aldeia, houve um estranho rumor entre os seguidores do Mestre. Olhei no rumo dos braços apontados, né? As pessoas apontavam, olha lá, olha lá. Olhou um bando de leprosos que surgia. Imagine uma galera. Leprosos vinham vindo em direção a eles.
ou por terror dos murmúrios surgidos entre a multidão, ou pelo natural conhecimento de seu estado e da repulsa que provocavam, eles se detiveram a meio caminho, não chegaram de repente, porque eles sabiam que tinha uma certa repulsa em relação ao problema deles, enquanto que muitos dos nossos, os que estavam com Jesus, quase todos, se afastaram, pronunciando algumas palavras de nojo ou maldição. Eu preferi não fugir. Sentia-me mais protegido junto ao rabino, que ficou meio perto de Jesus, né? Que os olhava como esperando que chegasse até onde se achava. Jesus esperava que venham, né? Que venham, que venham, que venham. Eles não o fizeram. Erguiam os braços pesados, de mãos repulsivas, e vozes roucas diziam em coro. Eles diziam de longe, ali a meio caminho, né? Diziam: Jesus, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Alguém que ficara do nosso lado, embora também num gesto de fuga, disse a Jesus: manda que eles se afastem, Senhor. Eles empestam o ar. Jesus não lhe deu atenção. Parecia querer medir até onde ia a fé manifestada por aqueles homens. Olha que interessante aqui, né? Tá tirando uma ideia aqui. Jesus queria saber até onde a fé, até onde eles queriam aquele milagre. Será que eles pagariam, entre aspas, algum preço por aquele milagre? Eles estavam a meio termo, né? Jesus ficou esperando aqui para ver que preço eles vão pagar por esse milagre. Porque Jesus podia mandar um milagre, né? Sem eles chegarem. Simples. Sei lá, distante. A filha de Jairo, né? A menina foi curada super à distância. Ele podia fazer isso, mas o que ele fez? Segundo aqui o nosso amigo, nosso romance, o Lázaro, ficou esperando. Vamos ver se eles vão pagar algum preço, né? Tem misericórdia de nós, Senhor. Cura-nos, como tens curado a tantos outros. Eles estão cheios de pecados, Senhor. A lepra é castigo, disse, afastando-se. A voz que eu já ouvira e que até hoje me parece a de um dos maiores discípulos do Senhor. Tipo um dos discípulos do Senhor, né? Dizendo: ah, não, Senhor, o Senhor vai curar os caras aí. Lepra é porque os caras têm um pecado desgramado, é por isso que eles têm lepra. E depois, um dos mais ardorosos evangelistas, no começo estava meio assim, depois se tornou um grande evangelista, né? Quando mandados a pregar pelo mundo. Jesus avançou alguns passos, olhou-os tranquilamente e disse apenas, chegou mais perto e disse apenas: ide, mostrar-vos aos sacerdotes. Apenas isso. Vi com espanto que eles obedeciam, seguindo no mesmo instante para a sinagoga, onde normalmente não se atreviam a entrar com receio do povo. À medida em que eles se afastavam, a multidão e os discípulos voltavam para o mestre. Você vê, ele não tocou os caras, só falou: vai na sinagoga, se apresentem para o sacerdote. Sinagoga, sacerdote aqui, judeu, né? Judeu. Mas tem um significado isso para Jesus Cristo. Vi com espanto então que eles foram, não se atreviam a entrar, foram atrás, né, da sinagoga, lugar onde eles normalmente não se atreviam a entrar, porque, claro, com receio das pessoas estavam doentes, né? À medida que eles se afastavam, a multidão e os discípulos voltavam para o mestre. Eles foram repelidos? Perguntou-me alguém. Foram apresentar-se aos sacerdotes, informei. Curados? Perguntou João, que vive em Patmos. O João é contemporâneo aqui do Lázaro. O João é aquele cara, eu acredito que seja um dos evangelistas, né? Que vive em Patmos. Apóstolo de Jesus. Daí ele disse: não saberia responder, nem precisei. Da aldeia voltava um dos homens transbordante de alegria.
Quer dizer, deu tempo nesse papo dos caras irem para a aldeia e voltou um. E aproximando-se de Jesus, caindo-lhe aos pés, disse: Obrigado, Senhor, glória a Deus nas alturas. Então, 10 foram, um voltou para agradecer a Deus. Estava completamente curado. E os outros? Perguntou uma voz. Também, respondeu ele. Foi um milagre maravilhoso. Caminhávamos para a sinagoga, como o mestre mandou, ainda cheios das nossas chagas e misérias. De repente vimos que um dos nossos estava limpo, e o outro. Em segundos, todos nós, um após outro, estávamos curados. Aleluia ao Senhor. Jesus olhava com infinita doçura, perguntando-lhe quantos eram eles. Éramos 10, Senhor. E onde estão os outros? O antigo leproso era um samaritano, né? Baixou os olhos, envergonhado pelos companheiros. Vai, Jesus disse então, vai e apresenta-te ao sacerdote. A tua fé te salvou. Num transporte de gratidão, ele beijou os pés do Nazareno, voltou para a aldeia a cumprir velha determinação que vinha dos tempos de Moisés, que é receber uma bênção, vá lá se apresentar, vai contar na sinagoga. Quando se perdeu na distância, Pedro voltou-se para o mestre, então Pedro, um dos discípulos, né, que permanecia em silêncio. Jesus em silêncio aqui. A fé o salvou. E aos outros? O Pedro perguntou. Se a fé deste cara o salvou, e os outros 9? Jesus disse, a fé. E como não voltaram para agradecer? Jamais esquecerei a tristeza de seus olhos, então dos olhos de Jesus, sobre os quais uma nuvem descera. Porque a ideia, o que eles, embora que ficou combinado que eles fossem, né, os 10 fossem lá na sinagoga, fossem ter com o sacerdote, o combinado não é que eles viessem agradecer. Um só veio agradecer. Jesus ficou tocado por isso. E aí o Pedro perguntou, tá, esse que veio aí, o senhor falou, a fé dele salvou e os demais. Ele falou também a fé. Que fé é essa, né? Não sei. Não sei. Legal? Então, ó, terminei o capítulo 5º, tô na página número 11 aqui, ó. Beleza? E aí ficamos, ó, já tá bom, ficamos assim. Para o próximo vídeo, continuaremos daí devagarzinho. Legal? Tá gostando do livro? Tá gostando da interpretação? Tá gostando do romance? Um romance histórico, né? De um evangelho apócrifo, claro, porque nem o Lázaro escreveu, ele já disse no começo que os caras estão tentando vender ali evangelho, dizendo que ele que escreveu e tudo mais. E também é que ele ficou uma semana junto com Jesus Cristo vendo os milagres e tudo mais e trouxe o milagre dos 10 leprosos, que ainda, você vai ver, vai surtir algum efeito aqui para frente no nosso romance. Valeu? Então é isso, deixe o seu comentário, o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.